Adeus, ó musa da gritaria nervosa, fonte viva do STF, nossa sentinela. Já me vejo em reprise, chorando na fossa, com saudade da menina Daniela. Quem vai bajular o Lula em rede aberta? Dizer que censura é democracia bela. Sem você, a Globo News fica deserta. Um deserto sem a flor, Daniela. E o zap do Xandão, quem vai nos traduzir? Sem tua voz, como saberei da novela? Sem teu chilique ao vivo para me divertir, tu vais fazer falta, Daniela. Foi a Magnitsky, o dólar ou a CIA? Ou só a Globo limpando a cartela? Só sei que este canal, entre risos e ironia, hoje te aplaude com lágrimas, Daniela. Urgente! A influenciadora oficial do STF com crachá vitalício de fã-clube do Barroso e embaixador informal do gabinete do Alexandre de Moraes, Daniela Lima, foi gentilmente desplugada da central de transmissão do Diário Oficial do Regime Supremo PT, vulgo Globo News. Sim, brasilinas e brasilinos, a blogueira institucional do autoritarismo gourmet, aquela que confundia jornalismo com assessoria de imprensa de toga, foi ejetada da nave-mãe. Fim da linha para repórter que fazia cosplay de âncora, mas atuava mesmo era como porta-voz do pensamento único. Com performances que variavam entre a militância passivo-agressiva e o puxa-saquismo togado e explícito, Daniela conseguiu o feito de derreter o que restava da imagem de imprensa séria da Globo News. Não que ainda houvesse muito a derreter, mas ela entregou o serviço completo em alta definição e com trilha sonora de lamentos da democracia. A emissora, claro, já nem finge que liga para a audiência. Ela é sustentada por contratos camaradas, publicidade estatal e uma fé cega na censura do bem. A demissão de Daniela Lima, nesse contexto, não é um problema. É só uma poda de galho velho numa árvore de propaganda estatal. Porque sejamos honestos, hoje no jornalismo mainstream o profissional ideal é a Daniela Lima. O currículo ideal inclui amizade com ministros, devoção cega ao STF, indignação seletiva, habilidade em fazer perguntas como: Ministro, como o senhor consegue ser tão constitucional e elegante ao mesmo tempo? O jornalista que deveria reportar fatos passou a decretar verdades absolutas com a mesma serenidade de quem lê horóscopo. Só que o horóscopo é menos tendencioso. O fenômeno Daniela Lima é o sintoma perfeito da doença que acometeu as redações. A militância travestida de isenção, o clubinho da verdade única, o jornalismo de WhatsApp com verificação por emoji do Gilmar Mendes. Mas calma, tem final feliz. Daniela agora pode, com toda a liberdade, montar seu canal no YouTube chamado Togadas News, com
quadros como Dando Close com Barroso ou Xandão Responde. Pelo jeito a macumba da Alcione contra o Trump pegou na pessoa errada. Quero mandar um recado pro Trump. Pro Trump. Tá saindo o som aí? Tá. Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje, quando sair daqui, eu vou fazer uma macumbinha pra Trump. Todo mundo sabia que a véia do disjuntor, Eliane Canhotieri, estava com os dias contados depois daquele comentário antissemita, lembra? Gaza, né? Matam, né? Milhares e milhares de pessoas. E os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Mas a Daniela pegou todo mundo de calça na mão, caneca na mesa e microfone aberto. O ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Avisa a Daniela que a situação está sob o controle do Trump e da Magnitsky. Vamos começar pelo básico. Jornalistas normalmente contam a notícia. Já Daniela Lima sempre virava notícia. E das boas. O nome dela sempre bombava no X, nos grupos de Zap, no Reddit, no Telegram, no Clube Penguin e, claro, nos memes. Porque quando uma jornalista é demitida e o público reage com piada, fogos e trending topics, alguma coisa deu muito, mas muito errada. É como se um repórter da CNN dos Estados Unidos fosse chutado e as pessoas comemorassem como quando a FIFA bane a Argentina da Copa. Não é normal. Daniela foi uma daquelas figuras midiáticas que confundiu jornalismo com militância e bancada com palanque. Com uma diferença, o palanque era sempre o do STF. Você piscava e lá estava a Daniela, soltando elogios a ministros do Supremo como se estivesse mandando currículo para o cargo de assessora. O Conexão Globo News parecia às vezes uma live no canal pessoal do Alexandre de Moraes. Ela tratava figuras como Gilmar Mendes, Barroso e Xandão não como fontes, mas como melhores amigos de infância. Dava quase para ver a tatuagem I Love STF no pulso dela. E vamos ser sinceros, essa intimidade jornalística não passaria nem na seletiva do Jornalismo Ético edição especial Globo 1990. A Globo, claro, soltou aquela nota padrão escrita por IA de RH. Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhede, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da Globo News. A Globo News agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. Tradução? Ela passou dos limites, falou demais, se queimou e agora é cada um por si. Mas o burburinho interno foi bem mais revelador. Segundo os bastidores, o problema não foi uma gafe isolada, foi um padrão. Daniela achava que o código de conduta da Globo era só enfeite, tipo as máscaras de Covid no queixo de ministro do STF. Ela não apenas mostrava amizade com fontes, ela praticamente mandava beijinho no final do programa. Daniela Lima era tipo vilã de novela que esquece que está no capítulo final. Sabe aquela que se acha invencível, que humilha, debocha, briga com todo mundo e no penúltimo episódio ainda diz: "Daqui ninguém me tira." Pois é, segunda-feira chegou, capítulo final. A câmera foca no tapete vermelho sendo puxado e caiu. E o melhor, hoje a vinheta do Conexão Globo News foi ao ar sem a imagem dela. Nem última dança, nem despedida, nem obrigada Brasil. Só silêncio. Uma demissão à la Game of Thrones. Sem aviso, sem emoção, só a cabeça rolando e o sangue jorrando quando ninguém esperava. Fontes internas dizem que nem os colegas de bancada sabiam. Imagina o climão. Camila Bonfim de Feira e Leilane Neublá sorrindo, entrando no ar com aquela cara de "Não sabemos de nada, a gente só trabalha aqui."
Enquanto isso, Daniela estava sendo desmaterializada da Globo em tempo real. Estilo Vingadores Guerra Infinita, quando Thanos estala o dedo e metade dos jornalistas some. O que também pesou foi o fato de Daniela, nos últimos tempos, ter abandonado o jornalismo de fato e abraçado o papel de comentarista militante. Internamente, especula-se que a jornalista foi dispensada por conta de um comportamento inadequado diante dos princípios editoriais impostos pelo conglomerado aos seus apresentadores. Em um dos trechos do Código de Conduta da Globo, a emissora salienta que seus profissionais não devem escancarar ter proximidade com fontes, tampouco demonstrar ter uma relação de amizade com elas, e a apresentadora constantemente escancarava ao vivo, no canal de notícias, que tinha uma relação amistosa com políticos e ministros, especialmente do Supremo Tribunal Federal. É aí que mora o perigo. Daniela virou mais personagem que narradora, mais protagonista que jornalista. E convenhamos, isso até funciona no TikTok, mas não no canal que finge ser isento. Com o tempo, ela virou a Janja do jornalismo. Aparecia mais que a notícia. E com aquele jeitinho passivo-agressivo de dar bronca ao vivo em quem discordava. Tipo Regina George no Jornal Nacional. Lembram quando ela fez escândalo ao vivo por causa de uma entrevista ao Eduardo Bolsonaro? Ou quando ela surtou e chamou o Elon Musk de bilionário mimado? Aquilo ali não era âncora, era ânfora, de tanto que derramava indignação seletiva. Mas o mais simbólico foi a festa nas redes sociais. Internautas fazendo piada, postando montagem com a música do plantão da Globo, memes soltando rojão, gifs de gente dançando. É raro ver esse tipo de reação a uma demissão. Quando um jornalista é demitido e o povo reage com um aleluia, arrepiei, talvez seja a hora de rever a carreira. Nem os ministros que ela defendia com tanta devoção saíram em sua defesa. Nenhuma nota do STF, nenhum tweet do Barroso, nenhum story do Dino. Nenhum força Dani da Janja. É isso, o abandono total. Foi serva fiel, mas no fim, como toda tropa de choque de império decadente, terminou na sarjeta da irrelevância. Realmente, Daniela não só não disfarçava sua proximidade com figuras do poder, como até fazia questão de demonstrar total intimidade, quase que se vangloriando disso. Mas talvez seja algo mais. Daniela Lima foi contratada pela Globo News assim que Lula foi eleito. Provavelmente ela foi contratada justamente por essa proximidade dela com figurões do PT. A Globo queria uma representante do regime lá dentro, não só para conseguir acesso mais fácil ao Palácio do Planalto, mas também para sinalizar que estava completamente comprometida com o regime supremo PT. E Daniela mostrava isso dia após dia. Nunca deixou dúvidas de que era uma cheerleader, uma torcedora profissional do regime. O ódio com o qual ela se referia a Bolsonaro, Elon Musk, Donald Trump e qualquer político de direita, assim como sua docilidade com gente do governo ou da Suprema Corte, eram indisfarçáveis. O fato da Globo News se livrar de sua mais agressiva militante de redação dá a entender que ela não tem mais a preocupação de agradar ao regime. Mas a Globo pode estar com medo. Globo está desembarcando? Medo de perder acesso ao mercado americano, onde ela levantou mais de $1 bilhão nos últimos anos? A saída das militantes Eliane Canhottede e Mortadela Lima pode indicar que a Globo teme entrar na mira do Trump. Os Estados Unidos supervisionam quem apoia os sancionados pela Lei Magnitsky e a Globo tem escritório e investimentos no país. A Globo é tudo menos boba. É uma emissora grande que inclusive usa o mercado de dólares para captar barato, bonds e faz muita publicidade para empresas americanas. A partir de agora, vocês verão análises menos radicais, provavelmente mais para o centro-esquerda e não mais para a esquerda radical pura.
O movimento da Globo, com as demissões da Eliane e da Daniela, me lembra muito o movimento da Jovem Pan após a eleição de 2022, mas com o sinal trocado. Enquanto a Jovem Pan demitiu a maioria de seus comentaristas conservadores, a Globo vai mandando embora os esquerdistas mais radicais, mais ligados ao Xandão. Aliás, repara como a Globo está afastando jornalistas que se gabam de ter ministros como fonte. Será que estão pagando o preço da indiscrição? Está sendo a pedido dos próprios ministros ou da direção da Globo? A Mortadela Lima e a Canhotede tinham contato direto com o ministro Alexandre. Isso ficou evidente nos últimos meses, com perguntas e pautas replicadas no jornal e em plenário. Elas se tornaram mouthpieces, nome dado em inglês para repetidores de narrativas. Daniela até ficou afastado uns dias quando deu bandeira demais, lembra? Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou. Como ficaremos agora sem o... De acordo com minha fonte no Supremo. Sim, porque o vínculo mais direto e evidente com os ministros do Supremo está sendo cortado. Isso me lembra muito o grande expurgo da União Soviética, quando vários colaboradores do regime começaram a ser apagados, presos, desaparecer. Esse é o problema de se aliar a ditadores. Uma hora eles ficam paranoicos, começam a te ver como uma pedra no sapato e se livram de você para se manterem no topo. Ou então chega alguém mais forte que o ditador e você tem que virar casaca para sobreviver. Fala, meus censurados pela democracia pujante. Aqui é Daniele Limão do Lorota News com as principais bruxarias do Zap. Segundo a jornalista alemã Vicky Richter, por trás das renovações editoriais na Globo News, também conhecidas como demissões com recibo de pânico, existe um nome que resume tudo com a delicadeza de um mandado de censura: Alexandre de Moraes. Sim, ele mesmo, o ídolo das jornalistas com coração tolgado, o patrono da nova geração de repórteres militantes, o Batman careca da República que agora virou um fardo diplomático radioativo. E quando o produto que você vende é notícia e o seu garoto propaganda é alvo da Lei Magnitsky, o ideal mesmo é começar a apagar as digitais. Porque vamos combinar, a proximidade carinhosa, para não dizer simbiótica, de figuras como Daniela Lima com o STF fazia parecer que o Conexão Globo News era transmitido diretamente da antessala do Barroso, com um catering do Gilmar e sinal de Wi-Fi da Janja. Ela não só defendia ministros com entusiasmo, ela fazia isso com brilho no olho. Faltava só tatuar a STF no pescoço e chamar o Xandão de meu bruxo. Mas agora o jogo virou. Com Moraes sancionado, os Estados Unidos em modo caçador de cúmplices e a Lei Magnitsky mirando não só os violadores de direitos humanos, mas também quem aplaude a coberta e passa pano em rede nacional, a Globo fez o que qualquer empresa faria com ativos tóxicos. Jogou fora. Não foi uma demissão, foi um descarte, um descarrego. E com todo respeito às colegas demitidas, não estamos falando de jornalistas. Estamos falando de operadoras do regime, influenciadoras da democracia seletiva, cheerleaders da repressão fofa. Daniela Lima não era uma âncora, era o canal oficial não oficial do Supremo, com linha direta com o gabinete do terror. Agora, com a Globo tentando manter seus investimentos nos Estados Unidos, as parcerias com a Telemundo, as contas em dólar e o pezinho em Miami, a empresa descobriu algo importante. Liberdade de imprensa é legal, mas sanção internacional pega no bolso. Porque o problema não é mais político, é jurídico, financeiro e global. Não dá para vender isenção em Nova York com militância explícita em Brasília. Não dá para bradar democracia e usar jornalista como megafone de censura. O castelo de cartas do jornalismo de causa desabou. E quem caiu junto foram as cartinhas mais marcadas do baralho. A Globo, que perseguiu opositores, blindou ministros, censurou vozes dissidentes e ainda achava bonito, agora descobre que liberdade de expressão tem preço e que colar demais em ditadores com grife pode sair mais caro que um processo no Procon. No fim das contas, Daniela Lima não caiu por erro, caiu por acerto de contas.
A conta chegou e dessa vez não tem Xandão para parcelar em 12 vezes sem juros. E cabe mais demissão aí. É pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Vamos que cabe mais, 3-0 só, cabe mais, bora, mete mais. Aliás, a Daniela Lima sempre culpou os memes por tudo, desde a alta do dólar até a impopularidade do Lula. Então, nada mais justo que a saída dela fosse celebrada com memes. Lindos memes. Estamos iniciando. O quê? Fui demitida. Que família, hein? I don't know. Just keep your eyes on me, dear. Keep your eyes up here. No. Easy. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! A história da Daniela Lima serve como uma fábula moral, um conto de advertência. A mulher vende a alma por um emprego de merda que ela achava que é grande coisa para depois ser descartada sem a menor cerimônia, como se fosse lixo. E não tenha dúvida, Daniela sempre teve o aval de seus empregadores para fazer as presepadas que a deixaram famosa. Só que é mais fácil para a emissora lavar as mãos e demiti-la, transferindo a ela 100% da responsabilidade. Depois vem com a cartinha de desculpas da Globo, como foi depois da ditadura militar, fingindo que nada aconteceu. A verdade é que eu deveria estar feliz com essa demissão, mas não estou. Primeiro porque a menina Daniela era uma grande fonte de inspiração para o meu canal. Vai ser difícil fazer vídeos que já nascem engraçados, sem essas figuras folclóricas como a Mortadela Lima e a véia do disjuntor. A série do Batman dos anos 60 tinha sempre um vilão convidado especial da semana. O Coringa, o Pinguim, a Mulher Gato, o Charada, o Rei Tuti, o Cabeça de Ovo, todos interpretados por grandes atores, como César Romero e Vincent Price. Perder a Daniela Lima e a Eliane Cantanhede numa semana só é como perder o Coringa e o Charada de uma só vez. Então,
Por mais que eu ache que essas malucas são mentirosas, arrogantes e traidoras do bom jornalismo, eu reconheço o entretenimento que elas forneciam. Tirar o sarro de coisas ridículas que aparecem na TV sempre foi um dos meus passatempos favoritos, desde a época do show de calouros ou dos comerciais da Polishop. Sem personagens trash como a Daniela Lima, a vida perde um pouco da graça. Por isso, eu torço para que ela se recoloque logo, nem que seja na outra TV estatal do Lula, a TV Brasil ou o UOL. E em segundo lugar, eu não estou feliz também, porque era para todo mundo estar pedindo a cabeça do Xandão, mas estão todos comemorando a demissão da porta-voz dele. O Brasil merece mais. O sistema está entregando os anéis, mas a gente quer os dedos. Todos os 9. E é assim, chorando de alegria ou rindo de tristeza, que eu me despeço de você, Mortadela Lima. Você foi o meu Coringa dos anos 60, histérica, tentando realizar planos sem pé nem cabeça e sendo involuntariamente engraçada. Uma verdadeira lenda nos deixa hoje. Vamos celebrar seu pé na bunda com uma coletânea de seus melhores e piores momentos. Boa noite, doce princesa. Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco. Gente, eu vou trazer para vocês um pouco de contexto, né? Porque, assim, outra deputada alvo é a Silvia Vaiapi, aquela que diz ser indígena, né? Ela aposta no dia 8 de janeiro com Lula de muitíssimo bom humor. Vai virar um projeto de lei, né? Vai virar um projeto de lei. Lula de muitíssimo bom humor. Flávio Dino chegou para cumprimentar o presidente, exaltando a sua perda de 20 quilos. E aí ele fez a brincadeira: presidente, perdi 20 quilos para poder caber na toga. Sabe o que eu fiz? Adivinha, Marina Francischini? Eu só não tenho 2 celulares, senão a gente tinha registrado. Passei o meu telefone pra Janja, que mostrou pro Lula e pro Emmanuel Macron. Os memes. O wedding, happy wedding, os memes. Aquele vídeo com fundo de música. O Macron se divertiu horrores, o Lula ficou meio, meu Deus do céu. O Macron batendo na perninha do Lula e a Janja me devolveu o telefone e falou: é só love. Só batidor. Essa ofensiva do Elon Musk não se trata de um capricho de um bilionário mimadinho, como fazem parecer parte dos tuiteiros que passaram o final de semana comentando como quem assiste aí um jogo muito interessante de futebol, o que estava acontecendo. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso bilionário dono da rede social X. Elon Musk está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. Essa é a liberdade de expressão irrestrita. Quem paga no X tem mais exposição. Primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.